Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, Ele não vai deixar você. Deus me trouxe aqui para te amar, meio autor da fé, do princípio ao fim de todos os momentos, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for. Se a cruz estiver pesada, a gente fala com especialista da cruz, né? O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier as noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar quando as lutas. E se desse a louca na igreja e ela quisesse ser igreja, o que ela deveria fazer? 1. Crer que o Evangelho não está em disputa com as religiões do mundo, nem tampouco pretende ser uma delas. 2. Crer que a obra de evangelização nada é além do viver em fé, a revelação do amor e da graça de Deus em Cristo Jesus, sem nenhuma questão. 3. Crer que toda missão, com o tempo, estraga a missão original, pois essa só permanece pura enquanto é fruto do amor que faz sem perceber e sem contar. 4. Crer que ela, a igreja, não é a juíza dos homens, nem a mantenedora dos bons costumes, mas a propagadora da palavra que a atingiu como boa nova, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. 5. Crer que o Espírito Santo é vivo, livre e soberano, e que a palavra é viva e eficaz, sendo o trabalho do Espírito e da palavra convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo, não sendo esta, portanto, a tarefa da igreja. 6. Crer que ela é a comunidade dos que foram chamados nos becos, vielas e antros da terra, conforme a parábola de Jesus. Isso porque os filhos de Abraão, segundo a carne, não se acharam dignificados pelo convite, e portanto dela se espera que aceite o convite, que se vista com as vestes da justiça da fé, e que não questione a presença de ninguém nas bodas do Cordeiro.
7. Crer que por uma questão de ordem histórica e funcional a igreja se mostra como uma igreja e que é parte do movimento de cura desta buscar ser sempre aquela. 8. Crer que a única leitura bíblica que não perverte a consciência no caminho da lei, da moral e da religião é aquela que tem em Jesus a sua chave hermenêutica, sendo que depois dessa compreensão e fé, a única questão a ser levantada pelo povo de Deus ante a leitura da palavra é: como foi que Jesus interpretou essa questão com as ações de sua própria existência humana? É no espírito dos gestos de Jesus que a palavra encarnada se explica e se mostra aos nossos olhos. Ele a interpretou para nós. 9. Crer realmente que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, em Jesus encerrava-se uma era e iniciava-se o que é. Tudo que veio antes era sombra. Nele, em Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele está todo o saber para a vida. 10. Crer que é impossível renovar para arrependimento quem um dia disse que em Jesus toda a lei se cumprira, que toda a justiça se fizera em favor dos homens, que tudo que houve antes tivera em Cristo seu cumprimento e totalização, mas mesmo tendo dito isto, insiste em pregar ao povo um caminho quase de Cristo. Sim, a esses que já foram iluminados pela consciência da graça de Deus em Cristo e dela caíram, rendendo-se aos legalismos e às doutrinas de homens, a esses é impossível renovar para arrependimento, visto que depois de terem crido em Jesus tudo está consumado. Voltaram atrás e puseram pesados e falsos julgos de opressão sobre os filhos dos homens. Esses não sabem mais o que é arrependimento e gratidão, esqueceram de quem são, visto que trataram a cruz como quem pisa nela e a desprezaram como o feito que fez. 11. Crer que os dons de Deus concedidos aos homens são para serviço, de tal modo que um apóstolo é servo de todos. Pois quanto mais se chega perto do cabeça, mais a mente deve discernir que a única forma de servir a Cristo é fazendo como ele, esvaziando-se e se tornando figura humana, reconhecível em sua humanidade, e jamais usurpando nada da glória da graça de Deus. 12. Crer que somente nos tornando gente boa de Deus é que teremos qualquer chance de sermos percebidos genuinamente como povo de Deus na terra. Do contrário, seremos sempre apenas parte da religião cristã. 13. Crer que Deus não se contamina com a presença de quem quer que seja, e que a igreja é como uma porta aberta, não é uma lavanderia nem um tribunal. Portanto, que todos sejam bem-vindos ao ajuntamento do povo de Deus. 14. Crer que Deus não está chamando clones para formar a igreja, mas chamando indivíduos completamente únicos e singulares, e que todos terão de fazer seu próprio caminho na graça de Deus. E, portanto, ninguém tem o poder ou o direito de julgar quem quer que seja por ser diferente. 15. Crer que o único dogma da fé é o amor, e que tudo mais sem amor é apenas presunção humana e de nada aproveitará aos olhos de Deus, mesmo que a doutrina esteja certa. 16. Crer que a apostasia da igreja não vem em formas, mas em conteúdos. E a grande apostasia nunca será sobretudo comportamental, mas confessional, pois admite-se que todo homem é pecador e erra, pecar não lhe é algo alienígena. A palavra de Deus, porém, é perfeita, por isso, falsificá-la, negando a graça de Deus realizada e consumada em favor de todos os homens, é desvio da fé e é a grande apostasia. 17. Crer que a língua é o pior veneno do homem, e que é pela língua que a igreja mais ofende a Deus e ao próximo, com seus juízos, certezas, arrogâncias e delírios, sendo, portanto, imprescindível que todo e qualquer progresso espiritual seja medido pelo modo como os homens usam a sua própria língua em relação ao próximo. 18. Crer que, se desejarmos ser aproveitados como servos no reino de Deus, temos de nos desconverter de todas as nossas práticas, valores, importâncias e dogmas anteriores, visto que o Espírito não tirará pedaço de pano novo para remendar as vestes velhas. Cada geração tem que ouvir a palavra com os ouvidos do dia chamado hoje, que é dia de salvação. 19. Crer que ter a mente de Cristo não é possuir conhecimento técnico da Bíblia, mas ser capaz de olhar a vida com o olhar da misericórdia, da justiça e da graça. 20.
Crer que Deus deseja prosperar o seu povo no corpo, na mente, no espírito, e que o sinal de tal prosperidade é a gratidão, o trabalho honesto e a devoção integrada à totalidade da vida. Se começássemos por aqui, já veríamos os milagres terem início, e haveria paz entre nós mesmos, por mais diferentes que fôssemos, pois jamais haveria forma alguma que sobrepujasse a força do conteúdo do Evangelho da Graça, o qual ungiria o ser de todos os irmãos na fé. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ontem nós anunciamos que o reverendo Caio Fábio estaria aqui no Papo de Graça e eu cheguei a me despedir de vocês pelo programa da semana, mas ontem à noite fomos surpreendidos com o falecimento da mãe de uma grande amiga de nós todos, muito próxima da família do Caio Fábio, e por essa razão é que ele não está aqui e nós estamos dirigindo mais uma vez o programa. E nesse momento eu quero pensar com você a respeito dessa passagem que eu comecei a ler e que vou continuar. Os sofrimentos do tempo presente, não importam de que natureza sejam esses sofrimentos, sejam os da perda de um parente, um amigo, uma pessoa próxima, sejam os sofrimentos advindos de doenças, de desilusões, ou quaisquer que sejam os sofrimentos. Diz aqui que eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por isso, quando nós estamos em Cristo, nós caminhamos olhando não para as coisas passageiras dessa vida, porque os sofrimentos também são passageiros. Nós continuamos e caminhamos olhando para a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa glória, essa revelação dos filhos de Deus será de natureza tão extraordinária, tão exuberante, que a própria criação, a própria natureza também aguarda com grande expectativa. E assim como ela, eu e você, diante das lutas e dores da vida, também temos uma ardente expectativa dessa revelação da glória dos filhos de Deus. Porque quem tem essa fé em Jesus e diante de todas as questões que a vida nos coloca, que anseio, que expectativa mais ardente nós podemos ter do que estar com Cristo para sempre, quando novos céus e nova terra serão estabelecidos. Por mais que amemos a vida, por mais que amemos estar
com os nossos queridos. Por mais que nos alegremos e desfrutemos dessa existência aqui na terra, pela graça e bondade de Deus para conosco, a nossa ardente expectativa também é de estarmos na presença de Deus. A criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Essa é a nossa esperança, essa esperança da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ora, não somente nós gememos, não somente nós suportamos angústias, a criação também. E o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, vai dizer exatamente isso, de que não somente a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Observe que, embora seja real o gemido da nossa alma, nós também, igualmente, assim como a natureza, também gememos, sofrendo angústia nessa vida, mas não é o gemido e nem a angústia que dirigem o nosso ser, que controlam o nosso ser, que dão a essência da nossa vida, da nossa existência nessa terra, mas sim a esperança da redenção como filhos de Deus, quando se manifestará a glória dele em nós definitivamente. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Porque na esperança fomos salvos. Essa é a nossa esperança. Por isso, ainda que o que nós vejamos, aquilo que nós olhemos, sejam dores, angústias, gemidos, a nossa fé, a nossa esperança está colocada no que é eterno, não no que é passageiro. E a nossa fé é a certeza daquilo que nós esperamos, é a convicção daquilo que não vemos, mas já tomamos por certo e faz parte do nosso ser. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. No nosso gemido, nós não apenas olhamos para a vida com esperança e com paciência esperamos o dia em que tudo isso será renovado. Além disso, nós temos o Espírito Santo, que também intercede por nós em nossas fraquezas. Podemos confiar não apenas nessa esperança revelada, certa, segura, convicta, de que nós teremos uma nova existência, um novo corpo, uma nova vida, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra, a habitação de Deus conosco. Mas enquanto caminhamos para lá, nós sabemos que temos a intercessão do Espírito em nossas fraquezas. Ele intercede por nós e nos assiste em nossa fraqueza, para nos consolar, para nos confortar. Afinal de contas, o Espírito é o Consolador. E esse Consolador intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Ora, diante dos gemidos, das dores, das angústias, como orar? O que orar? O que pedir? O que falar? Nós não sabemos orar como convém, as palavras faltam, não existem clamores apropriados a não ser gemidos, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você já parou para pensar, olhando para as suas angústias e para os seus gemidos, e confiou de que o Espírito conhece você, conhece suas fraquezas, assiste nas fraquezas para consolar, confortar, e que Ele próprio, que sabe quem somos nós,
e que conhece a mente de Deus, intercede por você com gemidos inexprimíveis? Portanto, o nosso clamor chega a Deus sempre. O Apocalipse fala sobre isso, que é apresentado diariamente, constantemente diante de Deus os nossos gemidos, os nossos clamores. E o Espírito intercede assim por nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Assim, temos a plena convicção de que recebemos da parte de Deus aquilo que é o melhor segundo a vontade de Deus. Porque nestes momentos, nem nós mesmos sabemos qual é aquilo que nós realmente precisamos, o que realmente necessitamos, as soluções que de fato precisamos ter na nossa vida. Mas Ele sabe. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Observe que todas as coisas cooperam, e cooperam para o bem, todas, sem exceção. Mesmo os gemidos, os sofrimentos, as dores, as angústias, todas cooperam para o bem. Mas é para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em todas as coisas. Se queremos que todas essas coisas que cooperam para o bem, e elas de fato cooperam para o bem, mas se você e eu queremos alcançar o bem para o qual essas coisas cooperam, basta que nós olhemos todas as coisas da perspectiva do amor, para o bem daqueles que amam a Deus. Qual o bem que essa situação pode ocasionar, trazer, proporcionar a mim? Qual o amor que tem nesse evento? Quando nós olhamos tudo da perspectiva do amor, então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quando nós observamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, e o propósito dele é formar Cristo em nós, então nós olhamos todas as coisas como quem olha para algo que está sendo usado para formar a imagem, o caráter de Cristo em nós. Afinal, o próprio Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Assim, todos os sofrimentos do tempo presente nem se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. E nessa vida, enquanto estamos caminhando, o Espírito intercede por nós. E nessa vida, enquanto caminhamos em meio a angústias, nós podemos caminhar em meio a elas, sabendo que elas cooperam para o nosso bem, à medida em que nós olhamos para elas, não apenas da perspectiva do amor que ela realiza em nós, mas da imagem de Cristo formada em nós, para que nós sejamos parecidos com Ele. Assim, ao invés de colocarmos os nossos olhos na aflição, na dor, na perda, na angústia, no gemido, nós colocamos os nossos olhos em Cristo. E quando colocamos os olhos em Cristo, a fim de que este amor alcance o nosso coração e a imagem dele seja formada em nós, aquele mal, aquele sofrimento se traduz em bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É uma pena que muitos vejam nessa terminologia predestinou apenas um tópico para teologias e sistemas fechados, tentando entender os processos pelos quais Deus atua em nossa vida, em nosso favor. Ao invés de tentar entender o que é impossível de ser entendido pela mente humana, o inexplicável,
nós deveríamos apenas nos alegrar e descansarmos nessa convicção de que nós fomos chamados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus. Essa é a nossa vocação. E essa vocação é realizada em todas as situações da nossa vida. Ora, se essa é a nossa vocação, de tal forma que Cristo é como nosso irmão, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ao invés de tentar entender e construir raciocínios para explicar os inexplicáveis dessa existência em Deus, nós apenas nos alegramos e desfrutamos da certeza de que Cristo está sendo formado em nós, porque nós somos filhos de Deus. Temos em Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Todo o caminho que nós passamos, Jesus passou. Da mesma maneira que nós somos tentados, ele também foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. De tal forma que nós podemos nos aproximar do trono da graça, é o que diz o escritor aos Hebreus. Ele é o nosso sumo sacerdote. E tendo sido ele o primogênito entre nós, entre muitos irmãos, nós podemos nos aproximar dele, porque ele é compassivo, ele é misericordioso para nos dar o socorro no momento da necessidade. Ora, é assim que nós tratamos com as dores, é assim que nós tratamos das angústias, dos gemidos, das perdas, das derrotas, dos sofrimentos, de tudo o que de adverso acontece em nossa vida. E quando nós olhamos assim, com a imagem de Cristo sendo formada em nós, pelas experiências que nós vivemos, tanto o bem que nos alcança, quanto o mal que nos alcança, são olhados da mesma perspectiva. O bem não nos torna orgulhosos e presunçosos. As vitórias, as conquistas, não nos fazem sentir superiores ou especiais. Da mesma forma quanto as derrotas, as lutas, as dificuldades, os gemidos, os sofrimentos, não nos fazem sentir-nos inferiores. Não nos fazem sentir-nos piores do que os demais, como se o mundo estivesse contra nós. Não, são apenas contingências da vida. Mas tanto o bem quanto o mal, quando olhados dessa perspectiva de que Cristo está sendo formado em nós no caminho do amor, aí então alcança-se a transcendência, a fim de que nós olhemos tudo, não como quem olha um evento em si, mas como quem olha Cristo em cada uma dessas situações. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse é o nosso alvo. Nenhum sofrimento pode se comparar com a glória a ser revelada em nós. E aqui está dizendo que Deus cuida de todo o nosso caminho, desde o nosso nascimento, desde a eternidade. Nós já fomos conhecidos por Deus, amados por Deus, e continuamos sendo guiados por Deus. E aí nós vamos até o momento em que essa glória será revelada em nós, porque Ele também nos glorificou. Que diremos então à vista dessas coisas? Diante de tudo isso, o que nós podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Haverá alguma coisa tão grave para ser contra nós, se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe esse ponto a partir de tudo que nós vimos até agora. Não nos dará graciosamente todas as coisas? Todas as coisas cooperam para o bem. E quando todas as coisas são vividas olhando para Jesus, tendo os olhos colocados nas alturas, não vivendo preso às circunstâncias dessa existência, mas experimentando e vivendo na convicção, na certeza da esperança da glória,
na certeza do amor de Deus por nós, na certeza da formação do caráter de Cristo em nós, todas essas coisas se transformam em graça para nós. E assim, tudo em nós serão dádivas, doações graciosas de Deus para nós. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Serão homens? Serão religiões? Serão leis? Serão dificuldades, problemas, lutas, pecados, derrotas, falhas? Quem poderá nos condenar? Agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi assim que Paulo começou o capítulo 8 aqui, que nós estamos lendo em Romanos, no verso 1. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Vejam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem olha tudo a partir do amor de Deus, do amor de Cristo e da habitação de Cristo em nós, tudo ganha novo significado. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E se você quiser, pode continuar aumentando a lista dessas possíveis coisas que poderiam nos afastar do amor de Cristo. Ou você mesmo pode relacionar aí coisas que estejam na sua concepção, na sua percepção, te afastando do amor de Cristo. Mas isso é só a sua percepção. Porque da percepção de Deus, nada mesmo demove Deus, você tira Deus de amar você. É só uma questão de você exercitar, acolher esta fé no coração, essa certeza, essa convicção, essa esperança de que nada vai separá-lo do amor de Cristo e descansar nessa realidade. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Parece que sermos considerados como ovelhas para o matadouro se torna uma realidade em alguns dias, o dia inteiro, semanas inteiras. Mas tudo depende da fé, da convicção, do olhar, daquilo que se acolhe no coração. Porque em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que o apóstolo Paulo encerra esse ponto no seu escrito aos Romanos. Nada poderá nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Quando morremos, nós mergulhamos na vida. Nós somos abraçados pela vida. Nós somos envolvidos pela vida. E aí então, nós passamos a entender de fato o que é vida. Porque enquanto nós estamos no corpo desta morte, nós experimentamos o sabor da morte diária. É uma morte-vida, uma vida-morte. Mas quando nós somos atraídos, envolvidos, acolhidos pela vida após a morte, aí então tudo é vida. A morte é apenas o ser acolhido e abraçado pela vida. É apenas o sermos abraçados em Cristo para sempre. E em Cristo tudo sempre será vida. Para nós aqui,
O programa de hoje vai ser curto e, na verdade, nós chegamos a pensar em não fazer o programa. Hoje de manhã, enquanto estávamos conversando aqui, até devido à emoção da perda e também em respeito à família, mas considerando que o Evangelho nos traz a paz que excede a todo entendimento, considerando que você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando, estão alheios a essa situação que é restrita a um grupo aqui em Brasília, nós consideramos que deveríamos sim fazer o programa, compartilhar o Evangelho, expor o Evangelho e ainda que viéssemos a fazer em um período mais curto. O meu desejo do coração é não apenas que Deus abençoe a família que está triste e enlutada, nós os amigos, especialmente Caio, Fábio e a família dele, que é bem próximo dessa família, para que Deus console os corações, para que Deus conforte, que o Espírito que sonda os nossos corações e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, esteja consolando e confortando todas as pessoas dessa família, e que você e eu aproveitemos essa reflexão, esse momento, para refletirmos sobre o quanto as nossas angústias, o quanto as nossas perdas, o quanto os nossos sofrimentos nos afastam da percepção da presença e do amor de Deus. Eu digo da percepção porque o amor de Deus nunca se afasta de nós, ainda que a gente não perceba isso. Deus é fiel e continua sendo o mesmo sempre. Nada fará que Ele nos deixe de amar. Mas qual é a sua percepção disso? O quanto você vive pela fé nisso? O quanto você dá razão a Deus nessa realidade? Para que você, diante de todos os sofrimentos e dores da vida, os seus olhos não estejam presos a essas dores, a essas perdas, mas os seus olhos estejam colocados naquilo que é certo em Cristo, o amor dele que jamais vai nos abandonar e de que nunca, nada nem ninguém poderá nos separar deste amor. E aí, Braulio, bom dia, meu amigo. Dia difícil, né? Dia difícil ruim. demais, muito triste. Eu tô muito triste. Sinto muito, lamento pela família e também recai sobre mim. Gosto muito da pessoa. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que sirva de consolo para quem fica, né? Nesse momento de muita dor, muita angústia. Eu sinto muito. Eu não tenho palavras para descrever, sinceramente. É muito triste, sim. Esse texto de Romanos 8 é muito apropriado no momento, né? Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. E é isso. Muito bem. Vamos orar. Vou fazer uma oração para Orar para Deus abençoar a família e a todos nós. E assim nós vamos encerrar, né? isso. E nós temos um vídeo no final que está no caiofabio.net, para quem quiser. Fala do luto, que é o que está passando hoje aqui no nosso ambiente, no nosso local de trabalho, aqui na nossa congregaçãozinha aqui dos amigos, ok? E é isso. Tá bom. Senhor Jesus, nós agradecemos pela Tua presença em nós, esse privilégio inexplicável de que o Senhor nos habita, de que o Senhor nos ama e de que nós estamos aqui caminhando a cada dia, tendo a Tua imagem sendo formada em nós. E é assim que nós pedimos ao Senhor a graça de olharmos todas as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, as angústias, os gemidos, os clamores da nossa alma diante de
perdas, de derrotas, de lutas, de dificuldades, de dúvidas, de temores, de pecados. Dá-nos a graça de vivermos nessa convicção, nessa fé certa do Teu amor por nós. Ó Pai, nós queremos especialmente pedir que o Senhor abençoe essa família que está enlutada com a perda da mãe e pedindo ao Senhor que o Teu Espírito visite cada membro da família com o consolo, com o conforto do Teu Espírito. Que eles, ó Deus, sejam alcançados por essa graça do consolo, sejam alcançados por essa graça da Tua presença, que permite a eles descansarem na Tua boa mão sobre eles, descansarem no Teu amor que nos envolve, descansarem na Tua graça que desconhece pecados, que desconhece fragilidades, que desconhece qualquer coisa que seja maior do que esta graça. Para que, acolhidos, envolvidos por essa graça, eles tenham a paz que excede a todo entendimento e de que não lhes reste dúvidas a respeito deste Teu amor. Não apenas por eles que ficam, mas pela mãe que partiu. Pedimos a Tua graça sobre todos nós, sobre todos aqueles que nos acompanham neste momento, pedindo ao Senhor que dirija suas vidas. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece quais são as dores, as lutas, as perdas, os gemidos, as angústias daqueles que estão nos acompanhando. E pedimos a Deus que, conforme a Tua vontade, já que o Teu Espírito conhece a fraqueza de cada um, a mente de cada um, aquele que sonda os nossos corações, nós pedimos a Deus que o Senhor faça a Tua vontade, que é o melhor para todos nós, na vida de cada pessoa Amém. Que está nos acompanhando agora. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Do meu ponto de vista, Adão não deveria ter pecado. Caim não deveria ter matado Abel. Os filhos de Caim não deveriam ter construído Babel. Cão não deveria ter abusado da nudez do seu pai. Abraão não deveria ter gerado filho de sua serva Agar. Jacó não deveria ter enganado Esaú. E nem Esaú deveria ter trocado a bênção por um prato de lentilhas, lentilhas, lentilhas. Os filhos de Jacó não deveriam ter traído José. Moisés deveria ter entrado na terra prometida. A filha de Jefté não deveria ter sido morta no voto do pai. Sansão não deveria ter morrido daquele jeito. Davi não deveria ter surtado nunca e por isso não deveria ter perdido filho nenhum. Isaías não deveria ter sido cerrado ao meio. E a mulher de Ezequiel não deveria ter sido morta como uma parábola para ensinar os incrédulos. Oséias não deveria ter sido tão infeliz no casamento. Os inocentes deveriam ter sido poupados em todas as chacinas. Nenhuma criança deveria ter morrido pela ambição dos adultos. Nenhuma mãe deveria ter comido seus filhos no auge da fome. João Batista deveria ter vivido vida longa e honrada, ao invés de acabar sem cabeça em razão de uma bundinha bonitinha. Jesus, o Verbo, a Palavra, não deveria ter sido morto. A ressurreição não deveria ter sido tão discreta. Os apóstolos, como Tiago, irmão de João, não deveriam ter sido mortos por nenhum capricho. E todos foram.
Paulo não deveria ter sido morto justamente quando os cristãos mais precisavam dele. Milhares de testemunhas também nunca deveriam ter morrido uma morte sem sentido banal, enquanto os maus prosperam, enquanto a injustiça foge do juízo, enquanto a verdade é pisoteada. Sim, entregue na minha visão mais egoísta do que eu mesmo consigo discernir a profundidade do egoísmo, eu poderia consertar o mundo, impedir todas as injustiças, ajudar Deus a ser Deus. Determinar o melhor para o mundo, para os meus filhos, para a minha vida, enfim. Eu, entregue a mim mesmo, seria tão cheio de boas ideias que ninguém que eu amasse morreria. E se morresse, seria com o meu consentimento, entendimento, compreensão e apoio a Deus na sua soberania. Ah, se eu fosse o Deus desse mundo, ninguém morreria. Ou então ninguém que eu gostasse. E da minha casa, certamente ninguém morreria. Não enquanto eu estivesse vivo. Eu, todavia, há muito tempo aceitei e vi que de fato não vejo. Percebi que de fato não discerno, constatei que o meu melhor amor é ainda por mim mesmo e por meus sonhos. Aprendi que meus amores são meus e por minha causa, pois morre o vizinho e não sinto. Morre o jovem da esquina e logo esqueço. Milhares são vitimados e eu apenas lamento. O mundo acaba em vários lugares da terra e eu agradeço que não seja aqui. E aqui é onde moro, vivo, e aqui não posso conceber que aconteça o que no mundo inteiro acontece. O que não dá é para sofrer em nome de quem se foi. Sofrimentos de que ele não está sofrendo mais. Você queria vê-lo feliz, tendo filhos, se realizando profissionalmente, mas esses são os seus sonhos que um dia foram os dele. Agora já não são. São apenas os seus sonhos por ele e para ele, seus. É claro que a dor é indescritível e ninguém pode dizer que eu não conheço tal dor. Mas de uma vez. Como um pai que perdeu um filho, como um filho que perdeu um pai, como um irmão que perdeu um irmão, como um amigo que perdeu vários amigos, que eu digo que os meus sentimentos seriam todos como os seus se não fosse o fato que eu discerni faz tempo que a maior dor dos imutados é ainda o egoísmo pelo outro, cuja alegria está plena. E também vi que tais sentimentos são todos resultados de uma vontade de me ter nos meus filhos, de me reproduzir neles e assistir tal fato. Ou seja, descobri com toda honestidade que minha frustração era não poder gozar a vida nos que se foram. Entretanto, o que hoje lhe digo parece sem coração e fácil de dizer, mas não é. O que é então que me faz dizer o que eu digo? O que posso lhe dizer é que somente a transcendência da fé que se projeta para a vida, somente tal poder pode nos fazer vencer tal dor. Por mais legítima que seja, sempre mistura amor e egoísmo, sempre mistura fé com privilégio. Sempre crê que a vida eterna é uma belezinha, mas para quando a gente estiver caquético. Sei que nesse momento a minha fala chega a você como vinagre na ferida. Infelizmente, no entanto, não tenho consolações vazias. E nem digo a ninguém o que Jesus jamais disse. Jesus nunca consolou ninguém dizendo, que pena, tão novinho. Na realidade, ao olhar o mundo, mais creio e internalizo como verdade a declaração que diz que é preciosa aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. O que eu digo você não entende agora, mas compreenderá depois. É justo e sadio chorar pelos amados que se foram. O que não é certo é perguntar por quem no mundo que mata tanta gente todos os dias, gente que amamos também não possa vir a morrer. Ele apenas disse, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O fato é que Jesus não tem misericórdia e pena por ninguém que esteja partindo desse mundo para a morada do Pai. Você teria? Sinto saudade e choro, abraço as memórias, beijo os meus amados que se foram todos os dias, mas não os traria de volta se pudesse. Sim, jamais desejaria a ele tal maldade de tê-lo de volta a esse mundo, uma vez que dele estão livres para sempre. Quando se amará a eternidade ainda vivendo neste mundo?
Será que um crente só celebra a eternidade quando o câncer já comeu tantos órgãos que a dor é tão desesperadora que a pessoa quer ir para Deus, não por Deus, mas apenas para ficar livre da dor? É mesmo assim? Deus é apenas uma alternativa ao desespero da dor, sem cura neste mundo? Se é assim, então Deus não é amado por nós. Chore, 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 pois dói demais. Mas chore enquanto vê os que se foram em glória. E portanto, ao chorar, chore por você, não pelos que se foram, posto que se eles te vissem lamentando a glória deles, eles lhe diriam: ei, você não viveu para a minha felicidade? Então por que se entristece com a minha plenitude em Deus?